Eu quero nessa manhã convidar a igreja, né? Nós entramos num caminho sem volta. Que caminho é esse? Claro que primeiro é Cristo, né? Mas nós entramos num caminho chamado maturidade. E esse caminho não é para retroceder, é para avançar, né? E assim, a cada domingo, né, eu tenho me proposto a colocar mais uma semente de edificação, de construção para a nossa vida espiritual, para a nossa carreira espiritual. Semana passada eu falei sobre a questão da mornidão espiritual, né? O perigo do meio termo, né? E nessa manhã eu quero convidar a igreja a abrir a porta do seu coração para escutar uma palavra cujo título é o seguinte: clareando a tua visão espiritual. E eu entendo que isso irá contribuir certamente para este grande propósito, que é o propósito da maturidade espiritual. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Hoje nós bailamos na parte da manhã na escola bíblica dominical falando sobre os quatro evangelhos, né? Trazendo a pessoa de Jesus, a leitura de Jesus em cada um dos 4 evangelhos, né? Então eu quero hoje convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e a fazer a leitura de algo que certamente você já leu, né? 8, a partir do verso número 22. Clareando a tua visão espiritual, né? Esse é o tema, é o título, melhor dizendo. Diz assim a palavra de Deus: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu. Preste atenção na resposta do cego: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, olha porque o título da palavra de hoje é clareando a tua visão espiritual, né? E passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de estar na sua casa, na sua presença, e dar liberdade para o Senhor trabalhar, Pai. Queremos mais do Senhor, e certamente o Senhor tem mais a nos oferecer. Por isso, Deus, tenha liberdade para trabalhar em nossas mentes, em nossos corações, abrindo a nossa visão espiritual, corrigindo a nossa visão espiritual, dando, Pai, uma nova visão espiritual, construindo uma visão que alegra o seu coração, para que possamos, Deus, viver dias de profundidade, dias de experiência, dias de comunhão, de uma aliança ainda mais profunda com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dai-me liberdade para falar em teu nome. Prepara, Deus, o coração da tua igreja. Sê conosco, Deus, nessa manhã. Nós declaramos que nenhuma força, nenhum espírito do mal oponente pode trabalhar contra as nossas vidas, porque nós, na autoridade do maior nome desta terra, no nome de Jesus, nós bloqueamos todo o mal sobre nossas vidas. Não é tempo de estar pensando em coisa alguma, mas estarmos cativos no Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações e assim continuemos avançando. Assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. A palavra de Deus
em sua infinita sabedoria, né, ela nos apresenta os milagres de Jesus, não apenas como demonstrações do seu poder, mas também traz a reboque profundas lições espirituais para as nossas vidas, né? Então, essa é uma grande orientação que eu transmito para as crianças e aqueles que são recém-convertidos, né? Que a palavra de Deus é muito mais do que um livro de história, né? É importante que em cada texto nós possamos extrair lições espirituais, deixar Deus falar nas coisas simples, porque Deus fala no cicio suave, em coisas pequenas aos nossos corações para produzir coisas grandes. Cada cura, cada libertação, cada ato sobrenatural, né, revela um aspecto do caráter de Deus e do plano da redenção. E dentro do Evangelho de Marcos, né, minha esposa hoje bateu nessa tecla e eu acho que vocês que estiveram presentes ainda não deu tempo de esquecer, né? No Evangelho de Marcos há um registro conciso e poderoso da vida servil do Messias, né? E lá nós encontramos um milagre particularmente intrigante, né, como aqui declarado nesse capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a partir do verso número 22, que foi a cura do cego de Betsaida. Não é uma cura instantânea, não é uma cura completa, com uma única palavra, com um único toque. Mas não sei se vocês perceberam, e eu fiz questão de dar cadência na palavra, né, para poder entrar paulatinamente a mensagem no coração. Mas esse milagre ele foi executado em 2 estágios. E eu não sei se você sabe, mas trata-se do único milagre realizado por Jesus em 2 fases. E certamente trata-se de uma progressão deliberada, né? Essa progressão deliberada, ela não indica uma falha, ela não indica uma limitação do poder, né, do Senhor, mas sim um método pedagógico divino para os seus discípulos e para a igreja de todas as eras, né? É assim que Deus trabalha. Nós não temos um Deus de mesmice, né? Nós não vamos conhecer nesta terra a plenitude do nosso Deus, o que passa dentro do seu coração, né? E Jesus, ele acabara de repreender a dureza de coração e a falta de entendimento dos seus próprios discípulos. É o que a gente pode observar nos versículos imediatamente anteriores, que apesar de terem testemunhado a multiplicação dos pães, eles ainda não compreendiam plenamente a identidade de Cristo e não compreendiam também a dimensão do poder de Jesus, porque eles sofriam de uma espécie de cegueira espiritual. E assim começa o texto que nós lemos nessa manhã, né, no verso número 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ou seja, o milagre, ele acontece numa cidade com um histórico muito sombrio de incredulidade. No evangelho anterior, no capítulo 11, né, no verso 21, o próprio Senhor Jesus, ele repreende essa cidade, juntamente com uma outra chamada Corazim, né, por não se arrepender dos muitos milagres ali realizados. E o fato de Jesus ainda operar um milagre de cura naquele lugar, né, eu diria que é uma demonstração clara da sua paciência, da sua longanimidade, da sua graça imerecida, né? Ou seja, o texto mostra claramente para nós que ele não desiste de oferecer a sua misericórdia, mesmo àqueles que o rejeitam. Nós observamos também que o cego, ele não vem a Jesus por uma iniciativa própria, ele é trazido por outros, né? E isso reforça também para nós, né, a importância da intercessão
e do cuidado que nós devemos ter com o nosso semelhante. Aqueles homens movidos pela fé ou pela compaixão, ou pela fé e compaixão, eles levaram o seu amigo necessitado à única fonte de verdadeira esperança. E na vida da igreja, nós somos chamados a fazer exatamente a mesma coisa. Levar as necessidades dos nossos irmãos e as almas perdidas aos pés do Senhor, em oração intercessória, por meio do serviço, do abrir a sua boca. Dando continuidade no texto, versos 23 e 24 declaram: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: sim, vejo os homens, porque como árvores os vejo, e os vejo andando como árvores. Vamos seguir a sequência desses versículos. Jesus, ele toma o cego pela mão e ele leva o cego para fora da aldeia. E esse ato, ele demonstra um cuidado íntimo e pessoal que Jesus tem com as suas ovelhas. Jesus, ele não realiza a cura como um espetáculo público para a multidão incrédula daquela cidade. Ele separa o homem, oferecendo a ele dignidade, privacidade. Simbolicamente, igreja, esse ato pode representar a necessidade de nos separar das influências de um mundo incrédulo para nós recebermos a visão clara ou a clara visão de Deus. Simbolicamente também transmite a mensagem de que nós jamais seremos curados em ambientes que nos adoecem espiritualmente, em ambientes que distorcem a nossa percepção. Um ambiente espiritual saudável, ele certamente fortalece a fé, ele renova a esperança, ele amplia a visão, e visão também de futuro. Já um ambiente tóxico, ele enfraquece a confiança, ele gera dúvidas, e ele nos faz voltar para velhos hábitos, velhos padrões, que Deus já mandou deixar para trás. Muitas coisas já não somos mais inocentes, e não sendo inocentes, Deus nos chama a ser praticantes da palavra, e ser praticante da palavra é cortar o cordão umbilical do mal, do passado, da velha natureza nossa, e deixar sem lembrança esse passado para trás. Simbolicamente, falei sobre duas coisas, mas eu diria que mais do que isso, nosso relacionamento com o Senhor, ele não é meramente intelectual ou doutrinário, ele é pessoal, ele é relacional. E Jesus, ele não nos salva e nos abandona em um conjunto de regras. Faça isso, não faça aquilo. Não é assim que ele nos chama para um relacionamento. Ele caminha conosco, ele nos guia pela mão, e ele continua a nos tocar com a sua graça para nos aperfeiçoar e nos dar clareza. E isso é um recado claro para todos nós, de que nós precisamos buscar essa comunhão íntima com Ele diariamente. Não existe banco de horas. Hoje eu falei com Deus 2 horas, então amanhã eu posso me entregar as coisas do mundo por 1h30 e não vou ficar com saldo de meia hora. Não é assim. Eu já fiz tantas coisas na casa de Deus, agora eu posso descansar. Não é assim. Não existe banco de horas de trabalho.
Quem está vivendo com Deus tem prazer de estar mais e fazer mais. Jesus mesmo deu o exemplo: meu Pai trabalha e eu também o faço. E o fazia com temor, com obediência, com alegria. E ele diz que, nesses versículos, que ele cospe, né? Ele joga saliva em seus olhos e impõe as mãos. E o uso de saliva, né, um método que também aparece na cura do surdo gago, nesse mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 7, que fique claro para a igreja nessa manhã, né? Não possui poder mágico em si. O poder não estava no meio, na forma como foi conduzido. O poder estava no Messias. Isso nos adverte contra qualquer forma de ritualismo, lembrando-nos que a eficácia não está em nossas estratégias, não está em nossas fórmulas, mas sim na soberana vontade de Deus. O poder está na soberana vontade de Deus. Sim, eu quero. E as comportas dos céus se abrem. Não, eu não quero. E as comportas dos céus permanecem fechadas. Sim, espere. E ela permanecerá fechada, fazendo com que você persevere naquilo que você tem clamado a Deus, para que cresça primeiro você, experimente mais de Deus e a bênção seja pela metade? Não, a bênção seja completa. Deus, ele não quer nenhuma novidade que esteja fora de Cristo, né? Nada que exclua ou diminua o Filho do Deus vivo, como por exemplo utensílios ungidos, comercializados para uma espécie de macumba evangélica. É a rosa ungida para a libertação total, é o martelo ungido para quebrar as pedras do caminho, é a colher de pedreiro e o tijolo ungidos para a reconstrução de vidas, é a fronha ungida para ter bons sonhos, é a meia ungida para conquistar aquilo que a planta do seu pé pisar, é a vassoura ungida capaz de varrer para fora da tua casa todo o mal, é a caneta ungida própria para pessoas que querem passar num concurso público. E o que dizer da água ungida também, né? Associada a uma heresia católico-romana, que vocês bem conhecem, que é a água benta, e a uma doutrina espírita, que é a água fluidificada, que se torna um amuleto usado com finalidades místicas. Por que místicas? Porque misticismo é acreditar que é possível alcançar comunhão com Deus através de símbolos, de rituais, de objetos sagrados. É depositar a fé em algo inanimado, atribuindo a esse objeto o poder de conquista. E aí eu vou repetir para a igreja algo que eu acredito que esteja claro em vocês: o poder não está no meio. O poder está e continua estando em Cristo Jesus. E o verso 24 complementa mostrando o resultado inicial desse primeiro estágio da cura. E qual foi o resultado? Uma visão parcial. E a resposta do homem é o ponto central da narrativa, né? Ele diz assim, eu vou repetir pela terceira vez: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então ele via algo, mas algo que não estava correto, algo que não estava claro, algo que estava distorcido, uma visão parcial, uma visão imperfeita, né? Ele recebeu a visão, mas de forma imperfeita, distorcida. As formas eram reconhecíveis, mas sem clareza, sem definição.
E como eu disse no início dessa palavra, obviamente que isso não foi uma falha do poder de Jesus, mas um passo intencional em seu processo de cura. E isso mostra que nada é por acaso, nada é coincidência, nada acontece por acontecer em nossas vidas. E isso guarda um paralelismo no mundo espiritual, porque assim como esse homem era fisicamente cego, 2 Coríntios, no capítulo 4, verso número 4, ensina que todo ser humano, eu e você, nascemos cegos por causa do pecado. Mas a decisão de tornar Jesus Senhor e Salvador de nossas vidas faz com que nasça o embrião do quê? Da visão espiritual. E os olhos da fé sejam abertos para realidades invisíveis, com uma visão inicialmente embaçada, tal qual é a visão de um bebê, de um recém-nascido. Não sei se você sabe, mas o recém-nascido, ele só atinge maturidade visual próxima a de um adulto quando ele tem mais ou menos 1 ano de idade. E na vida cristã, 1 Coríntios, capítulo 13, verso número 12, mostra o seguinte, mostra que nós vemos como em espelho, estou abrindo aspas para aquilo que está escrito na palavra de Deus, vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Ou seja, um dia, na glorificação, quando nós recebermos o corpo glorificado, é nesse dia que nós veremos de maneira perfeita. Somente nesse dia. Enquanto esse dia não chegar, conheceremos em parte. E que Deus nos ajude a não confundir homens e árvores na nossa caminhada. Visão parcial, visão imperfeita, visão distorcida, né? Muitos de nós usamos lentes corretivas. E a visão ela piora gradativamente de uma maneira praticamente imperceptível. Mas quando o problema ele é diagnosticado, a receita emitida e os óculos feitos, certamente que diferença promove na nossa visão? Somente quando conseguimos focar a realidade, nós percebemos como estávamos perdendo muitas coisas, a visão de muitas coisas, a nitidez de muitas coisas com os nossos olhos. Só que com o tempo, e novamente de uma maneira gradativa, que passa imperceptivelmente, as vistas tendem a piorar. E outro exame revela o problema, outra receita é dada, outras lentes trazem a mesma sensação de enxergar como não havia feito por um bom tempo. Não é assim que acontece? Sim? E assim acontece, igreja, no mundo espiritual. Sem perceber, nós podemos ficar gradativamente astigmáticos e não conseguir ver de perto a mão de Deus agindo em nosso favor. Ou ainda, míopes e não conseguir enxergar mais adiante pela fé o benefício, a bênção que Deus está preparando para nós. Ou até mesmo adquirir catarata, que embaça a visão espiritual
e leva a uma cegueira progressiva e que faz o povo cultuar outros deuses, faz o povo acreditar que é abençoado por outro e não por Deus, faz o povo não ouvir as mensagens de Deus, faz o povo desobedecer a Deus e, consequentemente, traz frutos que não são bons, tem suas consequências. E por falar em consequências, eu diria que todo enfrentamento a Deus, toda desobediência a Deus, toda negligência diante de Deus, toda procrastinação diante dos olhos de Deus, todo relaxamento, toda imaturidade, todo relativismo que nutrimos em nossos corações trazem consequências na nossa carreira espiritual. Sim ou não? Sim. Mas quais seriam as causas? As causas de uma visão espiritual distorcida. E eu quero citar algumas, né? Lembre do título dessa mensagem: Clareando a tua visão espiritual. E às vezes existem determinadas coisas que fazemos e não entendemos o que representa no mundo espiritual. Como Deus enxerga aquilo que às vezes de maneira rotineira nós fazemos em nossas vidas. Uma delas é, eu estou tratando agora das causas, né? Causas de uma visão espiritual distorcida. E uma delas é a arrogância ou o amor próprio, né? As pessoas que não possuem uma visão equilibrada nem correta de si próprio são incapazes de autocrítica. E os incapazes de autocrítica também são incapazes de autoaperfeiçoamento com base em valores bíblicos, como, por exemplo, o crescimento para servir, crescer para servir. Tampouco essas pessoas conseguem ver os outros como elas realmente são. Lembra da palavra dada na semana passada? Sou rico, isso e aquilo, e Jesus olhava para a igreja de Laodiceia e disse: não é dessa maneira que eu te vejo. Miserável, pobre, cego, nu. Muito diferente da visão que a igreja fazia de si. E às vezes, ou muitas vezes, dentro das igrejas, existem pessoas que estão exatamente como a igreja de Laodiceia. Arrogantes, bloqueados e, consequentemente, não permitem deixar Deus trabalhar porque não entendem a necessidade de aperfeiçoamento. O preconceito também distorce. A arrogância é o primeiro fator. O preconceito também distorce nossa visão espiritual, a nossa capacidade de julgamento. Eu diria que ele impede a formação de juízos claros e lógicos. O preconceito nos cega para os fatos. O preconceito ele nos cega para o significado dos fatos e ele embaça a nossa visão espiritual. Um terceiro fator de distorção é o ciúme. A pessoa ciumenta, ela perde a capacidade de pesar objetivamente, racionalmente e imparcialmente os fatos. Os ciumentos são incapazes de fazer avaliações corretas porque suas visões estão deturpadas, distorcidas, enfraquecidas. Muitas vezes veem vermelho aonde deveriam ver branco. Vivem numa luz desbotada. Os cuidados deste mundo que representam, né, as preocupações e os interesses mundanos também transformam a nossa luz em trevas. E assim aconteceu com Demas, um homem que fizera parte da equipe evangelística de Paulo. Ele começou a amar as coisas erradas, pequenas raposinhas,
também ministramos já numa palavra que não faz muito tempo. E, consequentemente, perdeu a visão e, finalmente, a própria fé. Outro fator de distorção são as mídias sociais. Outro fator para distorcer a nossa visão espiritual são as mídias sociais, que podem se tornar o nosso principal discipulador. Eu diria que as redes sociais, elas atuam como uma máquina de distorção, uma máquina de distorção espiritual e cognitiva que corrompe, que deturpa a nossa visão da realidade e inclina a nossa vontade, ou pode inclinar a nossa vontade para longe de Deus. Em vez de nossas mentes serem renovadas pelo Espírito Santo de Deus para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Conforme Paulo, ele nos exorta em Romanos, no capítulo 12, verso número 2, as nossas mentes são moldadas pela entrega algoritmicamente selecionada dos padrões específicos do mundo que melhor atendem aos nossos desejos não santificados. É assim que acontece hoje nesse mundo. A irmã Maria José estava contando para mim a surpresa. Dia 5 de setembro de 1970, ela se casou. Por que eu guardei a data do casamento da irmã Maria José? Porque é a mesma data do casamento dos meus pais, né? E ao mesmo ano, 1970. Então, diante dessa coincidência, ficou mais fácil guardar mais um dado, né, dentro dessa cabeça de elefante da irmã Maria José. E ela chegou para mim e falou assim: pastor, estou impressionado. Olha o que apareceu no meu Facebook. Uma foto do meu casamento. E é assim que hoje as mídias, com a inteligência artificial, ela consegue trabalhar em nossas mentes. Uma vez tendo entrado em uma coisa ilícita, pode ter certeza de que vai ficar plantando ilicitude para poder sedimentar aquilo como raiz na sua vida. Assim, igreja, as mídias sociais, muitas vezes, elas não são atores neutros em nossa santificação, mas atuam como agentes ativos que operam contra nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e, consequentemente, nos afastando de Deus, afastando os nossos corações e as nossas mentes de Deus. E um sexto fator de distorção, e obviamente paro por aqui porque não tenho a pretensão de esgotar, né, esse assunto, mas algo que distorce também a nossa visão é algo que eu falei com a irmã Bianca Madureira nesta manhã, que é a colocação de determinados véus, né? Como o véu do pecado, o véu da dureza de coração, o véu das preocupações, o véu da ignorância bíblica, o véu da incredulidade, tudo para contribuir para o embaçamento da nossa visão espiritual. E obviamente o diabo, ele não passa despercebido nesse processo de embaçamento ou de perda de visão espiritual. Quando Sansão ele foi preso, a primeira coisa que os inimigos fizeram foi o quê? Furar os olhos de Sansão. Sim ou não? Sim. Se você não se lembra, acredite e diga sim. Sim, foi furar os olhos de Sansão. E fica evidente também para nós aquilo que o diabo quer fazer com a igreja: tirar a visão da sua igreja. O diabo conhece a palavra. Ele sabe o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, versos 22 e 23. Assim: são os olhos a lâmpada do corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, o diabo, ele sabe que o que controla os nossos olhos afetará a direção da nossa vida. Ele sabe que você é o que você vê. O diabo sabe que você é o que você vê, ou como você se vê. Enquanto a palavra nos exorta a nos enxergar com os olhos da fé, conforme a perspectiva de Deus, como pessoas especiais, como pessoas amadas, como pessoas capazes de realizar grandes feitos, o diabo, ele quer nos fazer enxergar como o quê? Como derrotados, como fracassados. Ele quer gerar algo que foi maciçamente transmitido na última quarta-feira. Ele quer o quê? Gerar conflitos em nossas identidades. Para o diabo, tá? Então não vai pegar parte, né? Um texto fora do contexto é um pretexto. Não vai tirar parte do que eu vou falar para você chegar à conclusão de que não deve estar na casa de Deus. Bem, essa palavra eu não diria para a igreja que oferece as primícias, ela vai entender, né? Mas para o diabo, não faz diferença se você frequenta ou não a igreja. Para o diabo, não faz diferença se você frequenta ou não a igreja. Para o diabo, o que faz diferença é se a sua visão, ela está ou não alinhada à visão de Deus. Eu já disse isso aqui na igreja, ele não precisa nos matar. Ele pode apenas soltar um câncer espiritual em nós e deixa lá apodrecendo. Pronto, menos um em combate, morno, medíocre. Pronto, este eu não preciso me preocupar. Uma igreja morna é assim? O diabo está batendo palma, porque ele pode concentrar os seus anjos caídos em outros lugares. E uma visão turva, distorcida, embaçada do chamado cristão, ela afeta o nosso ser, ela afeta o nosso relacionamento com Deus, produzindo, como eu disse, uma igreja doente, fora dos padrões de Deus, uma igreja infrutífera, uma igreja medíocre, uma igreja morna. E aí eu me lembro daquilo que Jesus disse para nós na semana passada, e que está fresquinha na nossa cabeça, quando ele falou em Apocalipse, se dirigindo à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 16, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É isso que tem para a igreja morna. Voltando ao texto, nós lemos no verso número 25. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Agora, com o segundo toque, a cura é completa. A visão que antes era turva e confusa se torna perfeitamente clara e nítida. O que era indistinguível agora se torna perfeitamente focado. Igreja, talvez essa seja a lição mais importante, mais proeminente da passagem que nós lemos nessa manhã, que fala sobre a natureza progressiva do entendimento cristão.
E a experiência do cego dessa cidade reflete a jornada dos crentes. Exatamente a jornada dos crentes, a minha jornada e a tua jornada. No momento da salvação, pela graça mediante a fé, os nossos olhos espirituais, eles são, como eu disse, lá aquele embriãozinho, eles são abertos. Pela justificação, nós somos transferidos do reino das trevas para o reino da luz, nós passamos da morte para a vida. No entanto, o nosso entendimento da palavra, a nossa percepção da vontade de Deus e o nosso crescimento em santidade, eles não acontecem instantaneamente. Eles fazem parte do processo diário e crescente da santificação que Deus nos chama a viver a partir desse dia. Muitas vezes, no início dessa caminhada, nós vemos as coisas espirituais como árvores que andam. Nós temos uma percepção real, mas ela é incompleta. E assim nós precisamos de um segundo toque. E de muitos outros toques. Toques contínuos. Através do estudo da palavra, da meditação na palavra de Deus, através da oração, através da comunhão na igreja, através da obra santificadora do Espírito Santo de Deus, para que a nossa visão se torne cada vez mais clara. E isso nos guarda tanto do desânimo, quando não entendemos tudo de uma vez, mas também nos guarda do orgulho de pensar que nós já alcançamos a visão perfeita. É tudo no tempo de Deus, para que a boa obra iniciada em nós, ela seja completa. É por isso que o salmista disse que Deus se alegra com a morte dos seus santos. Qual o sentido disso? Ver derrota? Ver choro no meio da família? Ver que o que ele planejou foi cumprido. Completamente cumprido. É assim que Deus trabalha. Parece sem sentido falar de alegria na morte, mas é onde Deus consuma o seu plano sobre nossas vidas para receber um corpo glorificado. E o verso 26, o último verso que nós lemos, diz o seguinte: e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe o seguinte: não entres na aldeia. A instrução final de Jesus para que o homem não retornasse à aldeia ou divulgasse o milagre ali, ela estava em consonância com o, entre aspas, segredo messiânico presente no Evangelho de Marcos. Jesus, ele não buscava aclamação popular, traduzindo no dia de hoje, seguidores, visualizações. Ele não buscava aclamação popular como um mero operador de milagres. A sua missão primária era o caminho da cruz. E ele controlava soberanamente isso aqui é interessante. Ele controlava soberanamente a revelação da sua identidade messiânica para cumprir o tempo determinado pelo Pai
para a execução completa da sua obra de redenção dos seus filhos. Olha como Deus ele tem o controle de cada detalhe da história de nossas vidas. Deus ele não está limitado a uma única forma de agir. Ele curou Bartimeu, o cego Bartimeu, com uma palavra. Ele usou lodo para curar o cego de nascença. E ele curou esse homem em 2 estágios, em 2 fases. E obviamente que dá para a gente entender que esse cego dessa história não era um cego de nascença, porque quando os olhos foram abertos parcialmente, ele viu uma árvore, ele sabia o que era uma árvore, então provavelmente ou certamente ele não era um cego de nascença. E veja, Deus, ele não está limitado na sua forma de agir. Isso é uma mensagem importante para nós, que nós devemos ter cuidado para não colocar Deus em nossas caixas teológicas ou experienciais, porque os seus caminhos e os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. A nossa responsabilidade é confiar em sua soberania, na sua sabedoria, quer entendamos os seus métodos ou não. Eu diria que até aqui, o texto que nós lemos, ele deixou algumas lições espirituais e algumas aplicações práticas para nós, né? A primeira é de que somos incapazes de ver a glória de Deus em Cristo, de compreender o Evangelho ou de encontrar o caminho da salvação por nós mesmos. Somente um toque soberano de Cristo pode abrir os nossos olhos espirituais. Esse texto também mostra que a natureza progressiva do entendimento cristão tem direta relação com a santificação. Esse texto mostra a necessidade da ação pessoal e íntima de Cristo para nos aperfeiçoar e dar clareza na nossa visão espiritual. E eu diria que esse texto também mostra a soberana vontade de Deus, a soberania de Deus em seus métodos. E aí, não que seja um convite para o ministério de louvor cantar no final esse louvor, mas apenas pegando um trecho de uma canção, né, que explica isso, né? Aliás, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. E esse texto mostra a soberania de Deus em seus métodos. Ele faz do jeito que lhe apraz. E caminhando para o fim, eu quero fazer uso de um texto complementar para expandir a sua visão para o novo tempo de Deus. O título dessa mensagem é Clareando a tua visão espiritual. Falamos de coisas que trabalham para embaçar. Falamos de lições práticas para nos contrapor. E agora eu quero complementar com um texto importante para expandir, clarear ainda mais a sua visão espiritual. E é um texto que você conhece muito bem, Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura
igreja, não percebem? E o texto fecha dizendo: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Muitas vezes, igreja, nos limitamos ao que já vivemos, nos acomodamos no que estamos vivendo e deixamos que o passado interfira em nosso presente e defina o nosso futuro. No entanto, Deus ele nos convida a expandir a nossa visão para enxergar além das circunstâncias e perceber o novo tempo que Ele está trazendo. Se quisermos experimentar esse novo tempo, nós precisamos aprender a olhar com os olhos da fé, nós precisamos acreditar no haja de Deus, nós precisamos dar passos de confiança em sua direção, naquilo que Ele está falando por meio da sua palavra, porque não existem coincidências diante de um Deus que continua no controle de tudo e sondando os nossos corações para saber e entender o que passa dentro da nossa mente e do nosso coração. E aí, igreja, para expandir a sua visão para esse novo tempo, com base nesses 2 versículos de Isaías 43, a primeira coisa que eu quero falar para você, óbvia: deixe o passado para trás. Isso foi falado também na quarta-feira. Deixe o passado para trás. O primeiro passo para nós expandirmos a nossa visão é parar de olhar para trás. Muitas vezes ficamos presos ao que já aconteceu, sejam erros, frustrações, ou até mesmo conquistas. E isso nos impede de enxergar o que Deus quer fazer conosco no dia que se chama hoje. O passado, ele pode servir de aprendizado, mas ele não deve influenciar nosso presente e nem tampouco limitar o nosso futuro. Deus ele nos chama a olhar para frente e confiar que Ele tem algo novo para nós. Quando nós deixamos de nos apegar ao passado, nós abrimos espaço para Deus renovar a nossa visão e nos direcionar para o seu propósito. É como uma pipa. Se ficarmos com a linha na mão querendo dizer para Deus aonde queremos ir, Deus não levará esta pipa no caminho que Ele tem para nós. E às vezes esse caminho poderá ser retroceder. E às vezes ficamos com medo por isso, né? Retroceder. E eu já disse isso para a igreja, por vezes retroceder é avançar. Perder é ganhar. A tua visão e a minha são limitadas. É preciso deixar Deus trabalhar. E quando deixamos de nos apegar ao passado, nós abrimos espaço para Deus renovar a nossa visão e nos direcionar para o seu propósito. Para expandir a sua visão para esse novo tempo, o segundo conselho, com base na leitura de Isaías 43, é: esteja atento ao que Deus está fazendo. Esteja atento ao que Deus está falando. Deus ele já está agindo, mas muitas vezes nós não conseguimos perceber. E isso acontece porque ficamos mais focados nos problemas do que nas promessas de Deus. Expandir a visão significa aprender a enxergar além do natural e reconhecer o mover
de Deus, mesmo antes de contemplarmos, de vermos os resultados. Irmãos, quando nós estamos inseridos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando nós estamos inseridos numa igreja que ensina a palavra, que promove a comunhão, que incentiva o crescimento espiritual, nossa visão se expande. Deixa Deus trabalhar a sua vida. Eu não vim com nenhuma fórmula mágica nessa manhã. Eu não sei se você esperava um colírio mágico para aumentar a sua visão, não tenho o que inventar. Isso é profundo. Quando nós estamos inseridos em uma igreja que ensina a palavra, que promove a comunhão e que incentiva o crescimento espiritual da sua igreja, a visão se expande. Deus quer nos mostrar o que Ele está fazendo e para onde Ele está nos levando, mas nós precisamos estar dispostos a abrir os olhos da fé, a manter abertos os olhos da fé. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Quando começamos a ver a vida pela perspectiva de Deus, a nossa confiança nele cresce e nos preparamos melhor para esse novo tempo. Então, igreja, esteja atento, porque Deus está, como o versículo diz, fazendo uma coisa nova nessa igreja. Para expandir a sua visão para esse novo tempo, eu quero aproveitar a parte final do último versículo. Caminhe com fé no propósito de Deus. Caminhe com fé no propósito de Deus. Deus nos promete que Ele abrirá caminhos onde parece não haver saída. E Ele promove recursos onde tudo parece seco. Isso significa que mesmo diante de desafios, nós podemos confiar no seu propósito. Expandir a visão para um novo tempo exige de nós fé. Fé para dar passos confiantes, mesmo sem enxergar claramente o que estamos fazendo. Muitas vezes queremos entender cada detalhe antes de agir. Mas Deus, Ele nos convida a confiar nele e seguir o seu direcionamento. Caminhar com fé significa acreditar que Deus está no controle e que Ele nos sustentará em cada etapa dessa jornada. Igreja, quando damos esse passo, nós experimentamos a provisão do Jeová Jirê e o cuidado do Deus Emanuel, do Deus conosco, de formas que nós nunca imaginamos, porque os seus caminhos e os seus pensamentos continuam sendo muito mais altos do que os nossos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Pai, mais uma vez pela Tua palavra.
Quão bom, Deus, sermos banhados por palavra de poder que alcança o nosso íntimo, para que dúvidas, pensamentos não alinhados à sua vontade caiam por terra em nome de Jesus. Nós sabemos, Deus, que não existem coincidências no teu reino. O Senhor continua sendo o Deus que sonda e nos conhece. E sabe, Deus, aquilo que precisamos ouvir em nossas vidas. Nós não queremos ser como a igreja de Laodiceia, uma igreja esnobe, arrogante, cheia de si, entendendo, Pai, que não precisamos mergulhar mais profundamente nas tuas águas para ampliar o conhecimento e a tua graça sobre nós. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não se agrada, não se alegra com altivez, com soberba, com orgulho, com a resistência no coração, com a dureza de coração, mas somente aqueles que sem um coração puro verão o Senhor. E por isso, Deus, nessa manhã, mais uma vez nos achegamos a Ti, Deus, com expectativas grandes para que o Senhor haja por completo em nossas vidas, Pai. Não sejamos nós, Deus, pedras de tropeço, não sejamos nós, Deus, limitadores para o Senhor trabalhar, Deus, em nossas vidas. Mas da mesma forma como o Senhor fez com aquele cego naquela cidade, Pai, que a nossa visão seja clareada. Ó Pai, eu não sei o que o Senhor precisa fazer, e nem teria competência, Pai, para listar tudo que apodrece dentro de nós, tudo que de errado está dentro de nós, tudo que não se coaduna, não se alinha com a Tua palavra. Mas o Senhor, apenas com o olhar, sabe o que paira nas nossas mentes e nos nossos corações para fazer a obra nesta manhã. O que o Senhor espera de nós é um coração aberto. Eis que estou à porta e bato, é o que o Senhor sempre diz quando nós nos achegamos a Ti. Seja pela leitura da Tua palavra em casa, seja ouvindo a Tua palavra em casa, seja ouvindo a Tua palavra na igreja. Eis que estou à porta e bato. E o Senhor diz: se ouvir a minha palavra e se deixar eu entrar, eu entrarei e cearei contigo. E seja, Deus, nessa dimensão, Pai, feita, executada sobre nossas vidas nesta manhã, que a Tua palavra entre em nossos corações para produzir frutos dignos de justiça, frutos dignos de arrependimento. Traga, Deus, mudança comportamental. Faça-nos, Deus, avançar para aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas, Pai. Aquilo, Deus, que eu não posso fazer, o Senhor pode. Aquilo que somos limitados, o Senhor pode. E nessa manhã queremos declarar em alto e bom som a nossa confiança nas Tuas promessas, a confiança na Tua palavra, a confiança naquilo que sai dos Teus lábios para as nossas vidas, Pai. Nós não queremos olhar para as circunstâncias adversas, nem para aquilo que está à nossa direita e à nossa esquerda, aonde existe uma multidão de caídos, mas entender que a Tua palavra continua sendo final sobre nossas vidas. Continuar entendendo e acreditando que as Tuas promessas se cumprirão em nossas vidas. Continuar aceitando, Deus, que nada diferente do melhor o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, se manifesta, Deus, mais uma vez sobre nossas vidas nessa manhã. Queremos, Deus, sentir a Tua presença, Pai. Arranca, Deus, aquilo que nos faz tropeçar, aquilo que nos faz cair, aquilo que, Deus, entristece o seu coração, aquilo que desbotoa, Senhor, a visão espiritual, aquilo que embaça, Senhor, a compreensão da Tua palavra, aquilo que endurece, Deus, o nosso coração, para poder viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade, no dia e na hora que se chama hoje. Oh Deus, manifesta, Deus, a Tua presença sobre nós. Não é por força, nem por violência, nem por gritaria. Tudo
é segundo o teu querer, é segundo a tua permissão. E nessa manhã, Pai, que a tua obra seja feita em nossas vidas, para a tua palavra não voltar vazia para a sala do trono da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, cuida dos nossos corações. Limpa, Senhor, com o colírio espiritual do Espírito Santo as nossas vistas, a nossa visão, para que saiamos, Deus, nesta manhã, Pai, com profundidade e largura ampliadas em nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga